Na reta, e é o nosso dirigente de unificação do 42 seu. Né? Seja bem-vindo, meu irmão. Alguém pela primeira vez? Todos já são de casa, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez. E a gente sempre inicia com uma leitura de uma página. Hoje, o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos ver o que ele traz para nós na tarde de hoje. Lição número 73. Oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. São palavras de Jesus narradas por João, capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos, irmão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado aristoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende antes de tudo o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Meus queridos irmãos e irmãs, momento de oração. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, agradecendo pelo dom da vida, por estarmos aqui reunidos nesta casa de bênção e de paz, mais uma vez, que possamos estar reunidos com um sentimento de paz, de amor e de caridade, que possa incluir ao nosso irmão que fará uso da palavra, que ele possa transmitir a mensagem, que possamos ter o entendimento necessário e principalmente que possamos colocar em prática em nossa vivência. Te agradecemos, Pai querido, por tudo que tem nos oportunizado, que possa envolver este bairro e que possamos, Senhor, ao sair deste ambiente, levar essas energias salutares a todos aqueles a quem encontrarmos. Muito obrigado por tudo, Senhor querido e amado, que fique conosco hoje e sempre, e assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, é com muita alegria que estamos recebendo então o nosso irmão Luiz Francisco Goulart, que vai falar para nós do tema Movimento Espírita. Meu querido irmão, por favor, sinta-se à vontade, tá bom?
Ok, vamos lá. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a casa, agradeço aos irmãos que separaram o tempinho para estar aqui conosco. Nós estamos aqui hoje reunidos não por acaso. Cada um de nós foi convidado, foi chamado, convidado pela vida para algo muito maior. Mas eu gostaria de começar com uma pergunta simples e ao mesmo tempo profunda. O que é, de fato, o movimento espírita? O que é, de fato, o movimento espírita? Será apenas o conjunto de centros espíritas? Serão apenas os eventos, as reuniões? O que é o movimento espírita? É muito importante que cada um aqui saiba o que é o movimento espírita e qual o nosso papel no movimento espírita. Será que o movimento espírita são só essas reuniões que a gente faz? São só os eventos? O movimento espírita pode ser algo muito maior do que isso. Porque compreender o movimento espírita é compreender o papel de cada um dentro da obra de Jesus. Cada um que frequenta a doutrina tem um papel importante na obra de Jesus. Nós não fomos chamados a este momento aqui por acaso. Quando nós falamos de movimento espírita, é importante entender duas coisas. Existe o espiritismo e existe o movimento espírita. São coisas diferentes. Existe espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec e está contido nas obras básicas da doutrina espírita. O espiritismo está ali, nas obras básicas. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, obras póstumas, mas não são só essas obras. Muitos pensam que o Espiritismo só está contido ali em 5 obras, chamam de Pentateuco. Mas existem outras obras editadas. Por exemplo, as revistas espíritas fazem parte das obras fundamentais da doutrina espírita. Quando a gente estuda essas 5, acha que estudou tudo. Não. O Espiritismo não está só ali. Tem as revistas espíritas ainda que vale a pena estudar. Vale a pena estudar. Ali o Espiritismo. O movimento espírita é outra história. O movimento espírita é o conjunto de atividades, de instituições e pessoas que procuram viver, divulgar e praticar a doutrina espírita. O movimento espírita são as instituições que procuram divulgar, são as pessoas que procuram viver a doutrina espírita. Aqui nós encontramos o movimento espírita. O movimento espírita, cada um aqui, conjunto, praticando, vivenciando, isso é movimento espírita. Os eventos, tudo. Mas entender que o espiritismo, ele está na doutrina, ele é divino, vai existir sempre, é divino, perfeito. Mas o movimento espírita é feito por pessoas, por isso o movimento espírita não é perfeito. Podemos melhorar ainda mais. O movimento espírita, ele não é perfeito, porque ele depende de pessoas imperfeitas. Nós ainda estamos em evolução, então não podemos dizer que o movimento é perfeito. O movimento espírita é a luz. Não, o espiritismo é a luz. O movimento espírita somos nós que carregamos essa luz. Deu para entender? A luz do espiritismo. A luz é o espiritismo. O movimento espírita somos nós carregando essa luz. Por isso Kardec nos orienta. Fora da caridade não há salvação.
Essa é a base da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Se estivermos fazendo a caridade, estaremos fazendo o movimento espírita, porque é a base da doutrina. Mas independe do rótulo. Quando nós pregamos a doutrina, não é exatamente para te tornar uma pessoa espírita, é para te tornar uma pessoa de bem. Entendeu? O movimento espírita tem base na doutrina espírita. No Livro dos Espíritos encontramos princípios que sustentam essa construção. Chama-se lei de sociedade. É o primeiro princípio. O ser humano foi criado para viver em grupo. Isso significa que uma instituição espírita deve trabalhar junto com as outras instituições. A gente tem que fazer um trabalho em conjunto. O Conselho Espírita de Unificação, ele é uma organização formada pelas lideranças de vários centros espíritas. Esse trabalho em conjunto é importante. É um trabalho em sociedade. Então, não tem como evoluir sozinho. Tem casas que preferem ficar trabalhando sozinhas, sem se envolver com as outras, trabalhar em conjunto. Às vezes uma pessoa pergunta para mim, onde fica a casa tal? Mas como você não sabe? Sabe por que não sabe? Porque essa casa ainda não está trabalhando em conjunto com as outras. Porque quando a gente trabalha em conjunto, eu posso perguntar aqui, onde fica o Centro Espírita tal? Você não sabe. Onde fica tal? Você não sabe. Onde fica o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade? Não sabe. Onde fica o Centro de Cultura Espírita Allan Kardec? Sabe? Porque participa desse movimento. Então é importante trabalhar em conjunto. Na pergunta 766, nós vamos encontrar: a vida social está na natureza? Os espíritos respondem: sim. Ou seja, trabalhar em conjunto. Essa é a missão do Conselho de Unificação. Fazer com que, sem imposição, mas convidar as casas a trabalharem em conjunto. Por exemplo, nós vamos realizar o mês espírita no mês que vem, no mês de julho. Mas todo o planejamento, todo o trabalho sendo feito em conjunto. E é importante que as casas participem desse movimento espírita, porque a escolha do tema foi feita em conjunto, o planejamento está sendo feito em conjunto, e o objetivo é aproximar as instituições para fortalecer o movimento. Ou seja, temos que trabalhar em sociedade? Sim, os espíritos dizem. O movimento espírita não é opcional. Ele é necessário e ele é consequência do trabalho em conjunto. Você pode frequentar só uma casa, mas é importante que visite as outras também, participe dos eventos das outras também, conheça outros irmãos. Depois que a gente começa a trabalhar no Conselho Espírita, a gente se sente de todos. É claro que eu comecei frequentando uma casa, chama Papucaia, com todo carinho. Mas quando a gente começa a trabalhar no movimento, você é de onde? Caramba, a gente está em tantos lugares e a gente se sente do movimento. Existe uma lei chamada Lei do Progresso. A humanidade evolui e o conhecimento também. O movimento espírita tem como objetivo acompanhar esse progresso. É junto, progredindo junto. Allan Kardec, ele orientou isso também. Acompanhar. A tecnologia está aí, né? Por que não trabalhar, aproveitar a tecnologia na divulgação, acompanhando, né, isso tudo? É importante. Iluminar consciências. Esse é o trabalho do movimento espírita, da casa espírita. Iluminar consciências, promover a evolução moral. Objetivo da casa, objetivo do movimento espírita. É tornar o outro espírita? Ótimo se tornar espírita, mas é iluminar consciências, promover a evolução moral. Lei de caridade, base central do espiritismo. Sem caridade não há movimento espírita verdadeiro. Então a casa espírita tem um trabalho, mas caridade
não é só doar cesta básica. A gente pensa que fazer caridade está doando cesta básica, cobertor, agora na hora do frio também. Mas caridade vai além disso. É ser paciente, é ser tolerante, é ser compreensivo, é perdoar, é conviver com as diferenças, respeitando as diferenças. O outro tem o direito de pensar diferente. Ele não é meu inimigo por não interpretar da mesma forma que eu. Eu vou continuar amando do mesmo jeito. Nós apenas temos pensamentos diferentes, interpretamos o mesmo assunto de forma diferente, mas não somos inimigos. Então o Espiritismo, ele trabalha desta forma. Caridade é muito mais do que você doar algo material, é você doar de você mesmo. E de você mesmo, se você não tem paciência, você não vai conseguir ser paciente com ninguém. É uma virtude que precisamos conquistar. O objetivo do movimento espírita. Agora nós vamos entender. Já sabemos o conceito. O que é movimento espírita? Espiritismo é uma coisa, movimento espírita somos nós trabalhando na divulgação, na prática, na vivência do movimento. Qual o objetivo do movimento espírita? Segundo os princípios doutrinários, podemos destacar não apenas a caridade material, mas também moral, espiritual, em palavras e em atitudes. Não basta apenas falar, eu sou espírita. Isso é um rótulo. Mas viver o espiritismo, pregar através das palavras, das ações, do comportamento, é outra história. Tem um rótulo, eu posso falar, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, é um rótulo. Mas o que o espiritismo espera é a reforma íntima, a transformação moral, é algo que vem do íntimo, não é adorar o externo, é uma transformação moral, uma iluminação de consciência, uma mudança de comportamento para melhor. Por isso que lhe dizem, conhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Então, o objetivo do espírito é ele, do espiritismo é esse também, né? Desafios do movimento espírita. A gente não chama de problema. A palavra problema, procure aqui no dicionário espírita. Nem dos cristãos acho que existe. O cristão que é cristão, ele vai falar, não tem problema. Eu tenho desafio. O que eu posso fazer desse desafio? Posso tirar um aprendizado dele. Um aprendizado. Ninguém aqui tem problema. Tem desafios. Agora vai depender da sua reação diante desse desafio. E o espírita, ele não vê. Não existe problema, existe desafio. Desafio. Se o objetivo é tão nobre, por que ainda encontramos dificuldades? Porque o movimento espírita é feito por nós. Se o movimento espírita é feito por nós, seres humanos, espíritos ainda imperfeitos, nós vamos encontrar dificuldades. À medida que a gente vai evoluindo, que nós vamos evoluindo, esses problemas eles vão desaparecendo porque nós vamos sabendo lidar com eles. Então, o movimento espírita tem imperfeições, o espiritismo não é difícil. Porque o movimento espírita é feito por nós vamos encontrar dificuldades. E nós ainda estamos em evolução. Você está em evolução, nós estamos todos. Perfeito a gente fala de forma relativa. Perfeito, a forma que você falou. É relativo, porque sempre poderá ser melhor. À medida que a gente vai evoluindo, vai se tornando melhor. Nós estamos em evolução. Mas isso não deve nos desanimar, né? Não deve nos desanimar. Nós devemos procurar sempre estar evoluindo, sempre aprendendo. Cada vez que a gente vai aprendendo e vivenciando a doutrina, mais qualidade
nas palestras, mais qualidade nos estudos, mais qualidade nos relacionamentos. Sempre. O que prejudica o movimento? Personalismo, falta de estudo. É muito importante que cada um aqui que frequenta a casa frequente os grupos de estudo. A casa tem todo o centro espírita em grupo de estudo. Então é importante que frequente o grupo de estudo para compartilhar com qualidade a doutrina espírita. Porque se eu não frequento um grupo de estudos, eu estarei compartilhando a doutrina espírita, pode ser que eu vá falar mais da minha interpretação pessoal do que da própria doutrina. Se eu não estudo a doutrina, o meu compartilhamento não vai sair com tanta qualidade assim. Eu vou colocar mais as minhas interpretações pessoais do que divulgar a doutrina. Isso acontece muito. As pessoas que não frequentam, não se aprofundam nada nos estudos, elas colocam a sua opinião pessoal e as pessoas saem achando que ouviram o espiritismo. A gente tem que ter cuidado. Mais espiritismo, um percentual de opinião pessoal, e também temos os livros complementares que são citados. Imagina, é importante participar dos grupos de estudos. E a falta de estudo é um problema sério. A desunião prejudica o movimento espírita. Eu prefiro não me envolver, não participar, por exemplo, do conselho espírita. Eu sou dirigente da casa, falo assim, não vou participar do conselho espírita. Prefiro trabalhar, tem casas que são assim, ela tem uma boa estrutura, fala, não vou trabalhar sozinho, não quero trabalhar em conjunto. Tudo bem, existe o livre-arbítrio. Só que isso traz prejuízos para o movimento espírita. Tem que ter cuidado com isso. Vaidade é perigoso. Falta de disciplina doutrinária, problemas do movimento espírita, mas isso é próprio da nossa imperfeição moral, né? Nós estamos ainda em evolução, mas nós temos que ter cuidado com isso, esse tipo de desafio. Todos os dirigentes, todas as pessoas que estão à frente do movimento espírita lidam com esse tipo de coisa. A gente tem que ter sabedoria, tem que ter estudo, base doutrinária para lidar com a situação, não jogar a toalha de qualquer maneira. Se a pessoa não se aprofundar no estudo, ela vai jogar a toalha facilmente. Porque a pessoa fala, não sai fora. Porque... Então tem que ter um perfil, né? Mas isso não deve nos desanimar, como diz aqui. Devemos nos convocar. Não, eu vou estudar, eu vou vivenciar, eu vou praticar esta doutrina, porque ela é maravilhosa, vale a pena compartilhar, ela consola, ela fortalece a fé, ela traz ânimo para as pessoas, ela mostra que a morte não é o fim, que nós sobrevivemos a ela. É uma doutrina maravilhosa. É um prazer estar vivendo essa doutrina e compartilhando. Bom, mas eu trouxe uma história que vai para a gente refletir. Havia um homem que visitava o centro espírita, mas sempre criticava tudo. Vou prestar atenção. Havia um homem que criticava o centro espírita. Frequentava, mas sempre criticava tudo. Nada estava bom. Nada. Um dia, um trabalhador lhe entregou um copo com água. O trabalhador entregou um copo com água. E pediu: segure este copo cheio e caminhe pela casa, mas sem derramar uma gota. Ele foi com a água cheia, caminho sem derramar uma gota. Ao voltar, ele caminhou. Ao voltar, o trabalhador perguntou: você viu os defeitos
da casa? Não. Eu estava concentrado em não derramar a água. Então ele ouviu. Assim devemos estar no movimento espírita. Ocupados em não derramar o bem, em vez de procurar defeitos. Isso aqui é sério. Quando a gente está no movimento espírita, se procurar defeito, vai achar, porque nós somos imperfeitos. Mas o Luiz Maurício, eu, você, estamos no movimento espírita. A nossa missão não é procurar defeitos, é ajudar a solucionar os desafios, é ajudar a divulgar a doutrina espírita com qualidade, é ajudar a casa espírita, é ajudar as pessoas que chegam aflitas, angustiadas, em busca de consolo, em busca de esperança, em busca de amor, em busca de acolhimento. A nossa missão. Não procurar defeito. Aquela casa que está com dificuldade, ela precisa da nossa dificuldade, ela precisa da nossa ajuda. Não que eu fique apontando os defeitos daquela casa. Ela precisa de apoio. Aquela pessoa que está com dificuldade, ela precisa do meu apoio, ela precisa da nossa orientação. Não que a gente fique apontando as falhas dos erros. Será que, ao ler essa história, vamos refletir, será que eu sou assim? Essa pessoa que fica apontando erros? Não posso ser. Eu tenho que estar junto, participando, com a missão de ajudar, de divulgar, de participar dos trabalhos de divulgação, de apoiar. É isso. O movimento espírita não é um lugar, é uma missão. Nós temos aqui a missão. E a missão nossa aqui, quando a gente está divulgando a doutrina espírita, vivenciando a doutrina espírita, nós estamos divulgando o Evangelho de Jesus. Muitos pensam, apesar de estarmos com internet, rede social, em pleno século XXI, ainda tem gente ainda que pensa que o espiritismo é do demo. Vocês estão aqui, sim. Quem está aqui? O que vocês estão aprendendo aqui? Em algum momento foram alguém convidado para fazer algo que seja anticaridoso, que seja para fazer o mal a alguém, para fazer muito evangelho, a doutrina facilita a compreensão dos ensinamentos do Cristo. A gente não veio destruir nada que o Cristo trouxe, não é? Nada. Ah, mas lá na Bíblia não tem sobre a reencarnação. A gente vem divulgando, tem sim. Tem. Não tem a palavra reencarnação, mas tem aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Por exemplo, em que ele diz, Nicodemos pergunta: Senhor, o que devo fazer para alcançar o reino dos céus? Necessário vos é nascer de novo. Mas como pode eu, depois de velho, entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Mas o que é carne, é carne, o que é espírito, é espírito. Não estou falando de corpo, nós estamos falando de espírito, ser inteligente que habita um corpo de carne, mas que ele sobrevive a este inventório carnal e pode retornar, pode até se comunicar através da mediunidade, né? Olha lá, a Bíblia tem sim. O Cristo é a prova de que a morte não existe. Depois da crucificação, o túmulo estava aberto, ele não estava ali
É uma mensagem de que a morte, olha, ele voltou, apareceu para os discípulos, dizendo: a morte não existe. E os discípulos acreditavam mesmo, porque quando perseguidos, eles, passando por situações difíceis, levados para uma arena, às vezes entravam cantando, não é? E lá o faraó, aquelas pessoas lá: mas como é que pode? Eles vão morrer, vão ser trucidados, estão cantando. Eles sabiam que a morte não existe, queriam sobreviver, porque o Cristo já havia anunciado, eles acreditavam, tinham essa convicção. Então a nossa missão é essa: divulgar o Evangelho, divulgar a doutrina, participar dos estudos, se aprofundar no conhecimento da doutrina, mas principalmente vivenciar, para compartilhar com qualidade, para compartilhar com responsabilidade, para vivenciar não só no centro espírita, não só no trabalho, mas começando dentro do lar, do nosso lar. Como nós estamos tratando os nossos cônjuges, esposas, esposos, nossos filhos? Porque a doutrina espírita, ela é para ser vivenciada a partir, até dentro do próprio lar. É a primeira escola. Então ela é para ser divulgada em todos os lugares, mas principalmente dentro do lar, com a esposa, com os filhos. Como nós estamos reagindo, reagindo aos problemas, às dificuldades da vida. As pessoas nos observam. Então, eu estou passando por uma dificuldade, por um desafio, alguém está me observando. E depois ele pode chegar para você, para a senhora, para você: mas como você conseguiu se manter tão calmo, equilibrado diante dessa situação? Você é religioso? Você é evangélico? Aí eu falo assim: eu sou espírita. A melhor maneira de se divulgar a doutrina espírita é através do nosso comportamento, da nossa vivência. As pessoas nos observam e querem saber. Nós temos essa responsabilidade. Não podemos impor a doutrina a ninguém. As pessoas têm o livre-arbítrio, temos que respeitar. Até porque o lema é: fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo não há salvação. Existe uma luz no alto da montanha. Existem vários caminhos que levam a essa luz. Essa luz é Deus, essa luz é Jesus, essa luz está lá. Mas são vários caminhos que levam a essa luz. E as pessoas estão indo por vários caminhos e vão chegar no mesmo lugar. Alguns são espíritas, outros são católicos, outros não têm religião, mas estão caminhando também em busca dessa luz. O que não pode acontecer é eu estar caminhando e parar, olhar para o caminho, olhar lá para o outro caminho e falar: ei, você está no caminho errado, vem para cá. Isso não pode acontecer. Chama-se intolerância religiosa. Nós não podemos fazer isso. Ninguém aqui. A gente convida as pessoas, elas vêm, mas não podemos obrigá-las a permanecer caso aqui não seja o local onde ela tenha afinidade. Dificilmente isso vai acontecer, mas acontece, né? Porque todas as religiões são boas, todas as religiões buscam elevar as pessoas, né? Buscam a Deus, buscam a luz. Então, não é o rótulo, é a vivência, é o comportamento. Chico Xavier
O Chico Xavier falou, ainda bem que na bandeira da doutrina é fora da caridade não há salvação. Porque talvez se fosse fora do espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Eu tenho o prazer de estar há 40 anos, mais de 40 anos, porque o movimento espírita, o mês espírita, aqui em Itaboraí, nessa região, Silva Jardim, está fazendo 41 anos. E eu estou há 41 anos, há mais de 41 anos, no movimento espírita. Evangelizei os meus filhos no movimento espírita. Fui pai, fui evangelizador dos meus filhos, que era um local pequeno, né? Então eu fui pai, eu levava os meus filhos para o centro espírita e eu evangelizava também os meus filhos. Eles cresceram e eu percebo o quanto foi útil esse trabalho de compartilhar a doutrina, o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, do coraçãozinho deles. São espíritas? Para mim o que importa é que são pessoas de bem. Pessoas do bem, de bem, e que não estão tirando a fé, roubando a paz de ninguém. Não é só roubando os bens materiais, roubando a paz, a felicidade das pessoas. Não, são pessoas de bem. Então isso é importante, que a gente seja do bem, que a gente saiba a nossa missão, vivenciar a doutrina, que a gente saiba que não estamos aqui para apontar erros, mas para auxiliar uns aos outros, auxiliar aqui na casa, na evangelização, auxiliar na limpeza, auxiliar fazendo o cafezinho, auxiliar na recepção, auxiliar na faxina, na recepção, sempre bem recebido ali para o nosso irmão, cumpre muito bem o papel dele aqui. Né? Ainda fala assim, posso te dar um abraço? Posso te dar um abraço? Recepção com qualidade, palestras com qualidade. Então a gente tem que se preocupar com isso. Se eu não me preocupo com os estudos, com a qualidade dos estudos, com a frequência dos estudos na casa, como que eu vou compartilhar a doutrina com qualidade se eu não tenho conhecimento profundo? Então, se você está aqui e pretende ser um expositor espírita, por exemplo, a casa vai oferecer toda a condição, mas é preciso que você esteja desde agora vivenciando, auxiliando e participando dos grupos de estudo. Porque, por exemplo, se você quer ser um expositor espírita, você precisa ter um conhecimento profundo da doutrina espírita. E para ter um conhecimento profundo da doutrina espírita, você tem que estudar, frequentar os grupos de estudo. Os expositores, eles vão sair desses grupos de estudos. Se eles saem dos grupos de estudo, e o grupo de estudo é feito com qualidade, com amor, de forma, né, não de forma a que as pessoas realmente aprendam, ela vai compartilhar com qualidade. Nossa missão aqui. Não é sobre o que o centro faz, é sobre o que nós fazemos dentro dele. É uma frase pequena, mas é importante que a gente entenda. Não é sobre o que o centro faz, é sobre o que nós fazemos dentro dele. O que nós estamos fazendo dentro do centro espírita? Porque o verdadeiro movimento espírita começa no coração, no íntimo de cada um. No coração. E se expressa na paciência, na humildade, na caridade, no esforço de melhoria. Olha virtudes importantes. Dizem que não é
a pessoa que pede a função. É a função que pede a pessoa. Então, eu tenho aqui uma função no centro espírita para você. Mas tem que saber o perfil. Você tem paciência, você tem humildade, você já tem caridade, você tem esforço de melhoria, você tem perfil para recepcionar, você tem perfil para expor, você tem perfil para liderar, tudo isso vai sendo conquistado através de vivência e prática. Paciência, humildade, caridade, esforço de melhoria. E eu encerro com uma reflexão. Se o movimento espírita dependesse apenas de mim, como seria? Não pode depender apenas de uma pessoa. Não pode. Que possamos sair daqui hoje, não apenas informados, mas transformados. Transformados. Somos nós que devemos carregar esta luz, que nós chamamos de Espiritismo. O Espiritismo é a luz. Nós vamos carregar esta luz. E aqui o centro faz muito bem o trabalho aqui, que a gente acompanha os estudos percebe que faz estudos online, tem estudos aqui presenciais, tem a preocupação com as palestras, tem a preocupação com a recepção, tem uma boa direção, tem pessoas que não estão aqui por acaso, não é por acaso que vocês estão sentados aqui. Jesus os convidou a visitar esta casa e nós estamos convidando a divulgar a doutrina através da transformação moral, através da vivência e, se for necessário, como diz o nosso irmão, fale, mas é principalmente através do exemplo da vivência da doutrina e do Evangelho de Jesus. Muito obrigado à casa, muito obrigado a vocês pela paciência de nos ouvir. Nós que agradecemos ao nosso irmão Francisco pelas informações tão importantes, né, referente ao movimento espírita e principalmente nos relembrando da nossa responsabilidade, né? Depende de nós. Então, que possamos estudar, trabalhar e faremos a diferença, né? Para que esse movimento se propague, depende de nós. Coloquemos as mãos às obras, tá? Muito obrigado, irmão. Leve um abraço de todos os tarefeiros desta carta lá para as diversas instituições da qual o senhor faz parte, tá bom? Gratidão, recebo primeiro nossos abraços. Gratidão também. Queridos irmãos, passaremos agora para a segunda parte da nossa atividade, que é o passe.